E se eu te dissesse que talvez a Lua não seja apenas um satélite natural? A Lua, nosso satélite silencioso, que vigia a Terra noite após noite. Para muitos, ela é apenas uma esfera iluminada no céu, um ponto de luz que nos acompanha desde os primórdios da humanidade. Mas por trás dessa aparência tranquila, a Lua guarda segredos que continuam a intrigar cientistas, filósofos e até culturas antigas que a viam como um símbolo místico. Há registros de civilizações inteiras que acreditavam que ela exercia poderes ocultos sobre a Terra, e a ciência moderna, em alguns momentos, também se surpreendeu com fenômenos inexplicáveis relacionados a ela. Mas, e se eu te dissesse que a Lua esconde enigmas tão estranhos que colocam em xeque tudo o que pensamos saber sobre sua origem e propósito? Prepare-se, porque hoje vamos revelar 5 fatos bizarros sobre a Lua que você nunca imaginou. Primeiro, a Lua soa como um sino. Quando os astronautas da missão Apollo 12 detonaram intencionalmente parte da nave na superfície lunar, sensores sísmicos registraram algo impressionante. A Lua vibrou como se fosse um sino gigante por quase 1 hora inteira. O mais intrigante é que esse efeito também foi observado em outras missões posteriores, sugerindo que não foi um evento isolado, mas uma característica recorrente da própria estrutura lunar. Alguns pesquisadores afirmam que isso pode indicar que a Lua possui um interior muito menos denso do que o esperado, quase como se fosse parcialmente oca. Outros levantam hipóteses de que camadas diferentes em sua crosta e manto interagem de forma incomum, gerando essa ressonância prolongada. Esse fenômeno ainda intriga cientistas até hoje, pois desafia modelos tradicionais de formação de satélites. Afinal, como um satélite sólido poderia ressoar assim? E se a explicação estiver além do que conseguimos compreender atualmente? Segundo, o tamanho perfeito da Lua. A Lua tem exatamente o tamanho certo para cobrir o Sol durante um eclipse total, algo extremamente raro no universo. A chance disso acontecer com tamanha perfeição é quase impossível. Esse alinhamento é tão peculiar que alguns estudiosos argumentam que se fosse apenas um pouco maior ou menor, jamais teríamos o espetáculo dos eclipses totais como conhecemos. Para muitas culturas antigas, essa coincidência era interpretada como sinal divino ou prova de que forças superiores moldaram o céu de propósito. Astrônomos modernos também se impressionam com essa dança cósmica, pois mesmo com tantas estrelas, planetas e luas espalhadas pelo universo, a proporção exata que temos aqui continua sendo uma raridade. Seria coincidência? Ou há algo mais nesse alinhamento cósmico que conecta ciência, mistério e simbolismo de forma inexplicável? Terceiro, rochas lunares mais velhas que a Terra. Quando analisaram as amostras trazidas pelas missões Apollo, cientistas descobriram que algumas rochas da Lua são mais antigas que o próprio planeta Terra. Em alguns casos, a diferença chega a centenas de milhões de anos, sugerindo que certos fragmentos da superfície lunar podem ter se formado em um período em que a Terra ainda estava em processo inicial de consolidação. Essa descoberta levou pesquisadores a questionar se a Lua poderia ter se originado de um corpo celeste anterior que colidiu com a Terra, ou se fragmentos mais antigos foram capturados em algum ponto da sua formação. Alguns geólogos também destacam que minerais presentes nessas rochas são surpreendentemente raros em nosso planeta, aumentando ainda mais o mistério. Isso levanta uma questão perturbadora. Como nosso satélite pode carregar materiais que parecem ter existido antes mesmo da formação da Terra, e o que esses achados podem revelar sobre a verdadeira história do Sistema Solar? Quarto, o lado oculto que nunca vemos. A Lua está presa em rotação síncrona, o que significa que sempre mostra a mesma face para nós. Esse fenômeno faz com que bilhões de pessoas ao longo da história só tenham conhecido um único lado do satélite, aumentando o ar de mistério em torno do outro hemisfério. O famoso lado escuro da Lua permaneceu invisível até que sondas espaciais finalmente o fotografaram, revelando uma superfície bem diferente, repleta de crateras profundas e quase sem as planícies suaves que vemos daqui da Terra. Não é à toa que por séculos surgiram mitos sobre o que poderia estar escondido lá.
Alguns acreditavam em cidades esquecidas, outros em portais para dimensões distantes. Até hoje, muitas teorias fantásticas são alimentadas pela ausência de observação direta a olho nu. Mas relatos antigos já falavam desse mistério, sugerindo que ali poderia haver algo oculto da humanidade, um segredo cuidadosamente guardado pelo universo. Quinto, teorias de que a Lua seria artificial. Alguns pesquisadores independentes sugerem que a Lua poderia não ser um satélite natural, mas sim uma estrutura oca, ou até mesmo uma espécie de estação antiga, colocada em órbita. Essas ideias parecem saídas de ficção científica, mas ganham força quando lembramos dos estranhos dados sísmicos e da sua posição perfeita. Além disso, há relatos de que a crosta lunar pode ser surpreendentemente fina em alguns pontos, enquanto em outros é anormalmente espessa, algo que não se encaixa bem em modelos tradicionais de formação natural. Alguns autores especulam que crateras com profundidade limitada poderiam indicar uma camada metálica no interior, como se houvesse uma concha artificial protegendo a estrutura. Outros ainda mencionam lendas antigas que falam de um tempo em que a Lua simplesmente não existia no céu, reforçando a ideia de que ela teria surgido depois. Embora sem provas concretas, essas teorias alimentam debates até hoje, instigando a imaginação de quem acredita que nosso satélite pode ser muito mais do que aparenta. A Lua é realmente apenas uma rocha no espaço? Ou seria um enigma muito maior do que imaginamos? Você acredita que a Lua esconde segredos que nunca foram revelados? Deixe sua opinião nos comentários e compartilhe esse vídeo para que mais pessoas descubram o que pode estar por trás do nosso satélite misterioso.